Muito boa tarde a todas as pessoas, servidores, policiais, a quem nos acompanha pela galeria. Boa tarde ao Estado de São Paulo. Presente o número regimental de senhores deputados e senhoras deputadas, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Vamos passar agora, então, a lista de oradores do pequeno expediente dessa terça-feira, dia 15 de outubro, dia do professor, aproveitando a oportunidade para parabenizar todos os professores e professoras presentes e que nos acompanham pela TV Alesp. Pela lista, chamo agora o nobre deputado delegado Olim, deputada Andréa Werner, deputado Donato, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Major Meca, deputado Simão Pedro, nobre deputado Reis tem agora o tempo regimental de 5 minutos para o uso da palavra. Cumprimentar o público presente, saudar a presidente deputada Tainara, que está conduzindo os trabalhos, saudar todos os funcionários desta casa, os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar, da Polícia Técnico-Científica, saudar todos os funcionários públicos e todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela Rede Alesp. Hoje, 15 de outubro, é dia dos professores. Nunca o trabalho de educar foi tão importante como agora. Educar crianças, educar adolescentes e jovens, alfabetizar, educar adultos e educar idosos. Esta é a base que precisamos para o nosso Brasil ser ainda maior e melhor. Meus parabéns às professoras e professores. Tenho orgulho de vocês. Essa foi a mensagem que publiquei em minhas redes sociais para homenagear as professoras e professores neste 15 de outubro, o Dia dos Professores, em que pese que ontem o deputado Carlos Gianazzi fez a denúncia de que teríamos aula normal, que o governo atual teria abolido o feriado escolar, que é uma lei da época do Adhemar de Barros. Mas aqui na tribuna quero dizer que os professores são os profissionais que, com seu trabalho, permitem que todos os outros profissionais sejam formados. É uma das profissões que mais deveriam ser valorizadas. Mas em São Paulo, através de sucessivos governos, eles vêm amargando perdas salariais e outras afrontas. Entre os ataques que eles vêm sofrendo, destaco o projeto do governador Tarcísio de Freitas de transformar as escolas em quartéis, com a proposta das escolas militares, uma interferência na liberdade de ensinar e de estudar. As escolas deveriam ser espaços livres, espaços para a discussão, para a formação do pensamento, para o estímulo, criação, a arte, a música. Destaco também a desvalorização salarial, problema que se estende a todo o funcionalismo público do Estado. O fechamento de classes nas escolas, a retirada de parte da verba da educação, a tentativa de privatização do ensino público e vários problemas administrativos que funcionam como punição e pressão contra os professores da rede estadual. Professores não deveriam ser afrontados, deveriam ser valorizados. Governo que desvaloriza professores tem o objetivo disfarçado de reduzir a capacidade do povo de pensar, de ser autônomo e de poder decidir o que é melhor para si, para a sua família, para a sua cidade, o seu estado e o seu país. O importante papel dos professores é ensinar para tornar o povo livre, capaz de identificar um mau governante, um governante interessado apenas no seu grupo, em fazer negócios com as propriedades públicas, como é o caso do privatizador, o nosso governador, conhecido também como imperador privatizador, que só pensa em vender, 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 vender. Vender a Sabesp, vender a CPTM, vender o metrô de São Paulo, vender a EMAI, né? É muito conhecido como o privatizador. Por isso, nesse Dia dos Professores,
Deixo aqui os meus parabéns para esta categoria tão sofrida, que resiste e, por ter compromisso com o povo, continua lutando. A gente percebe no dia a dia a luta dos professores e nós queremos deixar nesse dia 15, mesmo não tendo, deputado Guilherme Cortes, muita coisa para comemorar, mas desejar aqui um excelente dia e parabenizar todos os professores e professoras do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, nobre deputado Reis. Vamos seguir agora a nossa lista de oradores. Gostaria de chamar o nobre deputado Tomé Abduche, deputado Carlos Gianazzi, deputado André Bueno, deputado Lucas Bove, deputado Conte Lopes, deputado Luiz Cláudio Marcolino, deputada professora Bebel. Para seguir agora com a lista suplementar dos deputados e deputadas, vamos chamar o delegado Olim, deputado Luiz Cláudio Marcolino, deputado Enio Tato, vamos seguir aqui, deputado Carlos César, deputado Simão Pedro, deputada Alessi Brandão, deputado Vinícius Camarinha, deputada Márcia Lia. Vou convidar agora o deputado Reis para assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer o uso regimental da palavra. Você, portanto, está assistindo à 140ª sessão plenária, hoje, terça-feira, dia 15 de outubro. Neste momento se dirige à tribuna a Assumindo deputada a Tainara presidência, Faria. chamo para fazer uso da palavra no pequeno expediente, pelo tempo regimental, a deputada Tainara Faria. Muito obrigada, deputado Reis. É uma honra poder falar sobre sua presidência. Quero saudar os nobres deputados, deputada que está aqui nos acompanhando, todos os servidores, assessores, policiais. Muito boa tarde novamente ao Estado de São Paulo. Não posso iniciar minha fala de maneira diferente. Hoje, dia do professor, precisamos sempre lutar pela manutenção dos direitos dos professores, que não termina o seu trabalho dentro de sala de aula. Nós sabemos que o professor, se tem uma única escola para dar aula, ele tem a dupla jornada: preparar as aulas, corrigir provas. E, infelizmente, no nosso Estado de São Paulo, o professor nunca foi valorizado da maneira que deveria. Qualquer profissão que nós tenhamos no nosso país ou no mundo passa pelas mãos dos professores e das professoras. Então, aqui vai minha fala de respeito, de admiração e de luta para que os professores sejam cada vez mais valorizados, com salários decentes, com estruturas decentes para trabalhar, para que possam cuidar do nosso presente e nosso futuro, que são nossos alunos. Seguindo minha fala agora, eu quero conversar com vocês que nos acompanham sobre o novo projeto protocolado pelo nosso mandato para o Estado de São Paulo. É um projeto autorizativo que autoriza a criação do Fundo Estadual de Promoção dos Direitos da Comunidade Negra no Estado de São Paulo. Ah, mas por que da comunidade negra? Para quem não sabe, eu sou advogada constitucionalista e na nossa Constituição Federal existe um princípio que se chama o princípio da discriminação positiva. Tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. O princípio da equidade. Dar um pouquinho mais para quem tem menos, menos para quem tem mais. Nesse contexto, se nós avaliarmos que o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravização do povo preto, que nós tivemos quase 400 anos de escravização no nosso país, que as pessoas negras nunca foram impedidas de votar, mas para votar precisava estudar, e sim, éramos impedidos de ter acesso à educação. O que significa que o país que a gente vive, as leis não foram feitas nem por nós, nem para nós. E isso resulta no maior índice de pessoas encarceradas, pessoas negras. As maiores vítimas de feminicídios são as mulheres negras. O índice de genocídio está nas comunidades onde a maioria das pessoas são negras. Então, nós queremos, criando esse fundo autorizativo, abrir um espaço para que aqueles termos de ajuste de conduta que o Ministério Público faz possa, então, ir para esse fundo para que a gente tenha recursos para fortalecer políticas de promoção do direito da população negra.
Nós, deputados, também poderemos enviar recursos para este fundo, que será, então, gerido pelo Conselho Estadual da Comunidade Negra e executado pela Secretaria Estadual de Justiça. Com isso, nós queremos diminuir as desigualdades no nosso estado de São Paulo, porque nós sabemos ainda que nós vivemos num país racista, elitista, patriarcal, machista e misógino, e o nosso trabalho sempre é combater essas desigualdades e promover a equidade até que a igualdade seja um sonho possível. A equidade, como eu disse no início da minha fala, é dar um pouquinho mais para quem tem menos e menos para quem tem mais, para que a gente atinja a igualdade. Para isso, nós precisamos de recursos, nós precisamos deste fundo, nós precisamos de investimento real na promoção de direitos da população negra. Então, hoje, esse projeto já estará disponível para todos vocês, protocolado aqui na casa, e nós faremos a defesa dele em todas as instâncias, em todas as comissões, para que, de fato, sendo aprovado esse projeto autorizativo, ele seja sancionado pelo governador de Estado, que sancionou o dia 20 de novembro como feriado estadual e poderá, mais uma vez, ir ao encontro das necessidades da população negra, promovendo mais este acesso a direitos. Com este fundo, que será distribuído para as cidades, poderão ser feitos fóruns, espaços de discussão, também remanejamento de verba para a construção de bibliotecas e espaços onde nós tenhamos acesso à cultura da população negra, entre outros projetos tão importantes para nós. Quero, desde já, pedir o apoio de todos os deputados dessa casa para que nós possamos ter uma postura antirracista no Estado de São Paulo e promover, de fato, políticas públicas que transformem a vida de todas as pessoas. Por hoje é só. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, deputado Reis. Parabéns pelo seu pronunciamento. Seguindo a lista de oradores, chamo para fazer uso da palavra o deputado Lucas Bove. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputada professora Bebel. Deputado Capitão Telhada. Neste momento, se dirige à tribuna o deputado Capitão Telhada, que tem, neste pequeno expediente, a palavra tem Vossa pelo Excelência tempo o tempo regimental de 5 minutos. de 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Uma excelente tarde de terça-feira a todos os presentes, à galeria que aqui na Assembleia nos acompanha fisicamente, a todos que nos acompanham pela TV Alesp, pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa, aos senhores e senhoras deputados estaduais, funcionários civis e militares desta casa. Uma excelente tarde, presidente. Temos que lembrar, primeiramente, hoje, 15 de outubro, dia do professor, parabenizar a todos os nossos mestres, mulheres e homens que dedicam sua vida para educar, para ensinar às próximas gerações como ser um ser humano produtivo, saudável, contribuir para a sociedade. Então, parabéns e muito obrigado por tudo que vocês, professores, fazem pela nossa sociedade brasileira. Hoje também, 15 de outubro, aniversário do nosso batalhão, aniversário da Rota, 54 anos de história do maior batalhão, referência mundial de patrulhamento tático urbano, que nós temos muito orgulho de ter feito parte, de ter colocado um tijolinho, de ter também não só conhecido essa história, mas de fato ombreado ocorrências, madrugadas, dias e noites em distritos policiais, em operações, junto com esses homens e mulheres que fazem a história, que protegem o cidadão de bem. Por gentileza, Machado, tem uma arte que nós fizemos hoje e publicamos. Nós estivemos também presentes na comemoração lá no batalhão, junto com outros deputados estaduais que foram prestigiar esse evento. Ali está a arte, né? O nosso casarão amarelo, como a gente costuma chamar, a mansão da Viúva Negra, um orgulho paulista, temida pelos criminosos e respeitada pelo cidadão de bem, admirada por todos os policiais do Brasil. Um batalhão que nasceu lá em 1891, ainda num período antigo da nossa cidade de São Paulo, participou ativamente de diversos levantes, de diversas revoluções que aconteceram pelo mundo, como pelo Brasil, como Guerra de Canudos, Farroupilhas, como o Levante no Rio de Janeiro, diversas revoltas. A Rota saiu com seu efetivo e foi até lá ajudar na resolução dos problemas e continua hoje fazendo esse trabalho de maneira maestral,
junto com uma tropa de guerreiros. A rota ultrapassou gerações e há 54 anos, com essa modalidade de policiamento, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, que foi criada em 1970 para combater a guerrilha urbana e rural que acontecia aqui em solo paulista, liderada na época pelo capitão desertor do Exército Brasileiro Lamarca, e a rota foi criada para fazer frente a esses levantes comunistas que à época tomavam todo o território paulista, e foi vitoriosa. Foram debelados esses levantes, foram debeladas essas revoltas. Hoje, a população de São Paulo tem uma tropa preparada, especializada, profissional, que todos os dias sai do seu batalhão para proteger o cidadão de bem, para levar ordem, levar justiça e levar o cumprimento da lei a cada canto da nossa cidade, para cada canto do nosso estado de São Paulo. Então eu quero parabenizar o atual comandante da rota, meu amigo coronel Akira Takahashi, junto ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio, ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que também fez parte dessa tropa de elite de São Paulo, e ao governador Tarcísio de Freitas, por cada vez inovarem e colocarem frente a esses problemas, a essa situação tão complexa que hoje é o combate ao crime organizado, mas colocar e dar destaque aos batalhões que de fato sabem fazer esse combate. Eu quero fazer referência ao COI, ao GAT, aos BAEPs, à Rota. São batalhões que têm condição, que têm um equipamento diferenciado, que têm um treinamento diferenciado e conseguem dar um resguardo tanto para o policial militar que está lá na ponta da linha, no rádio patrulhamento, necessitando de um reforço operacional, mas principalmente também dar uma retaguarda, uma proteção ao cidadão de bem, que é aquele que nós temos que ter os nossos olhos voltados. Já foi a época em que o político, em que o Brasil só dava atenção para bandido, ainda tem defensor de bandido, ainda tem muito político que passa a mão na cabeça de criminoso e acha que bandido é vítima da sociedade. Não é. As verdadeiras vítimas são os cidadãos de bem, trabalhadores que pagam e que produzem, pagam impostos e produzem para o nosso Estado, e as verdadeiras vítimas são os policiais, os agentes de segurança, que têm que trabalhar ainda com uma legislação defasada e que não protege de fato o seu posicionamento e a sua carreira. Então é essa uma briga que a gente encara hoje em todo o Brasil. Fazendo alusão ao aniversário da Rota, nós queremos também que em breve sejam comemorados os avanços para esses guerreiros, os avanços para a retaguarda e para a proteção da carreira dos nossos homens e mulheres, policiais civis, militares, técnicos científicos, penais e guardas civis metropolitanos, porque são para esses que a gente tem que direcionar a nossa boa prática da política e para que eles consigam defender o cidadão de bem lá na ponta. Parabéns à Rota, muito obrigado, presidente. Senhor presidente, para uma comunicação breve. Já concedo a comunicação para Vossa Excelência, só para anunciar, aqui em nome do senhor Wilson, que estamos sendo visitados pelos alunos do Colégio Cabornel, de Guarulhos. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado Campetti, tem Vossa Excelência o tempo regimental de 2 minutos para uma comunicação. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, assessorias, servidores da Casa, policiais civis e militares. Eu peço essa breve comunicação, senhor presidente, apenas para ratificar e saudar o deputado Capitão Telhada, em nome dele saudar a Rota. Estivemos hoje lá de manhã, num evento comemorando os 54 anos desse batalhão que tanto faz, juntamente com a Polícia Militar, para a população do Estado de São Paulo. Então, fica aqui registrado os meus parabéns, viu, Capitão Telhada? Leve os nossos parabéns ao comandante, a todos das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, que prestam relevante serviço à nossa sociedade, como também a Polícia Militar, e também enfatiza o trabalho da Polícia Civil, da agora nossa nova Polícia Penal. Eu, como policial federal, sinto as dores desses policiais e também me alio a Vossa Excelência, Capitão Telhada, aqui na defesa das prerrogativas de todos os policiais. Também, em tempo, gostaria de cumprimentar
todos os professores pelo seu dia e desejar-lhes sempre o de melhor nessa nobre missão. Eu também sou professor da Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, não poderia deixar de fazer esse registro aqui no maior parlamento da América Latina. Senhor presidente, muito obrigado, era só. Seguindo na lista de oradores do pequeno expediente, chamo para fazer uso da palavra a deputada Solange Freitas, deputado Átila Jacomussi, deputado Guilherme Cortes. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Neste momento, o deputado Guilherme Cortes se dirige à tribuna para a sua fala pelo tempo regimental. Muito boa tarde, senhor presidente, todos os deputados e deputada presentes, os servidores dessa casa, quem acompanha a gente aqui da galeria ou através da rede Alesp. Presidente, não podia começar essa fala aqui da tribuna de outra maneira que não saudando os nossos professores pelo 15 de outubro, o Dia dos Professores. Eu tenho muito orgulho de ter estudado em escola pública e mesmo me formado em Direito, tendo sido professor de cursinhos populares, comunitários, na Cidade Franca. Eu quero dizer que nesse dia de hoje, nós reafirmamos a todos os professores da rede estadual de ensino aqui de São Paulo a nossa luta pela valorização do trabalho dos professores, porque mais do que palmas, aplausos e saudações, no Dia dos Professores, os homens e as mulheres que trabalham com educação, com a rede estadual aqui de São Paulo, merecem valorização, recomposição de seus salários, infraestrutura digna para que eles possam trabalhar, mas, lamentavelmente, o que a gente tem visto por parte da SEDUC, da Secretaria de Educação e do governo Tarcísio, vai na contramão disso. Nós temos tramitando aqui nessa casa uma PEC para você reduzir o investimento mínimo obrigatório na rede estadual em 10 bilhões de reais. A gente, no primeiro semestre desse ano, viu ser aprovado aqui um projeto das escolas cívico-militares. A gente vê a Secretaria de Educação tentar substituir o trabalho dos nossos professores pela inteligência artificial. Lamentavelmente, tudo isso vai na contramão da valorização que os nossos professores e as nossas professoras merecem. Mas o nosso mandato vai seguir lutando aqui na Assembleia Legislativa pelo fortalecimento, pelos investimentos adequados e por condições dignas de trabalho para os nossos professores, que com certeza, muito mais do que palmas, eles esperam o reconhecimento e a valorização. Porque cada professor e professora precisa pagar suas contas no final do mês, precisa trazer dinheiro para dentro de casa, precisa sustentar a sua família e precisa ser recompensado pelo trabalho importantíssimo que presta para a população do Estado de São Paulo. Presidente, também quero dizer que eu já posso pedir música no Fantástico, porque essa é a terceira vez que eu subo em cima dessa tribuna para denunciar o descaso da privatização da energia elétrica aqui no estado de São Paulo, sobre as mãos da Enel. Dessa vez, em mais um temporal aqui na região metropolitana de São Paulo, causou a 2 milhões de pessoas aqui na região metropolitana ficarem sem luz e hoje, 4 dias depois desse temporal, a gente ainda tinha 250 mil pessoas sem luz nas suas casas. Só para se ter ideia, mais pessoas ficaram sem luz nas suas casas aqui em São Paulo do que na Flórida, que foi atingida no último fim de semana pelo furacão Milton. É inacreditável que a maior e mais rica cidade do país não consiga se prevenir a uma chuva. Toda vez que ameaça chover um pouco mais forte, a gente já sabe o que esperar. A gente sabe que o vento vai derrubar as árvores, porque a prefeitura não faz a poda e nem a zeladoria adequada das nossas áreas verdes, do nosso espaço público. A gente sabe que vai derrubar poste, que as pessoas vão ficar sem luz na sua casa por dias a fios. Depois a gente sabe que o prefeito vai jogar a responsabilidade para a concessionária vai botar a responsabilidade no vento e a população que segue sofrendo. E eu pergunto, desde o último apagão que a gente teve, que a gente denunciou de cima dessa tribuna em novembro do ano passado, o que foi feito pela concessionária, pelo governo do estado e pela prefeitura de São Paulo para impedir que se repetisse tudo exatamente do mesmo jeito? Senhor presidente, a Enel, ela não é um ponto fora da curva. Ela não é uma exceção quando a gente fala de privatização. A Enel não é uma privatização mal sucedida. A Enel é a cara da privatização.
Assim como a Via Mobilidade, que ontem nós vimos um trem na linha 9 Esmeralda pegar fogo com passageiros dentro. É a cara da privatização, porque a privatização significa exatamente isso. Você subordinar o interesse público da população aos interesses particulares dos acionistas que assumem esses serviços. Não à toa, em 5 anos, a Enel reduziu em mais de 50% o número de seus funcionários e reduziu em 50% os custos com as suas operações. É claro, quanto menos funcionário a Enel contrata, mais dinheiro sobra no final do mês de dividendo para os seus acionistas lá da Itália. Agora, quanto menos funcionário a Enel tem, mais demora para fazer a manutenção, para religar a luz, para se prevenir para quando a gente for ter um grande temporal aqui na cidade de São Paulo. Então eu sugiro, presidente, que aqueles, nessa casa tem vários, que são adeptos da terceirização, da privatização irrestrita, que querem privatizar de tudo, a energia, privatizar a água, como fizeram com a Sabesp, que parem de falar, privatiza que melhora. Porque já está claro que a privatização não tem nada a ver com a melhoria de serviço público. A privatização tem a ver com uma coisa: dinheiro para os acionistas e para aqueles que fazem a privatização acontecer. Porque onde nós vimos a privatização de serviços essenciais, o resultado foi o mesmo. Foi a população sofrendo com tarifas mais caras e com um serviço de pior qualidade. Agora, para encerrar, presidente, quero dizer que a mudança climática ela é uma realidade. E há muito tempo nós temos falado aqui, já aprovamos projeto de lei que o governador vetou, para a gente tratar a mudança climática como prioridade. E para que as nossas cidades se previnam, se adaptem para suportar eventos climáticos extremos que são cada vez mais recorrentes. Agora, pelo amor de Deus, não dá para colocar a culpa no vento. O prefeito Ricardo Nunes bota a culpa em todo mundo, bota a culpa no governo federal, bota a culpa no vento, bota a culpa daqui a pouco na lua, só não assume para ele própria a responsabilidade de, como prefeito da maior cidade do país, fiscalizar a Enel, utilizar da sua força política para revogar a concessão da Enel, fazer a zeladoria e a poda adequada da cidade de São Paulo para minimizar esses impactos, estabelecer um plano aqui na cidade para mitigar os efeitos dos temporais, das enchentes, dos eventos climáticos extremos. Nada disso foi feito. A cidade de São Paulo tem a oportunidade de se livrar de 2 entulhos: a Enel e a privatização da energia elétrica, e o suposto prefeito Ricardo Nunes. No dia 27 desse mês vai ter a oportunidade de começar a fazer isso, e espero que seja feito pela população de São Paulo, para que São Paulo, a maior e mais rica cidade do país, possa finalmente sair do apagão, sair do escuro. Obrigado, presidente. Próxima oradora, a deputada Edna Macedo. Você continua acompanhando, portanto, a 140ª sessão ordinária de hoje no plenário Juscelino Kubitschek. Prazer ter o senhor aqui na presidência. Senhores deputados, senhoras e senhores, pessoas que nos assistem da galeria, alunos lá de Guarulhos, minha saudação a todos vocês, funcionários, civis, militares, assessores, meu boa tarde. Eu passo aqui nessa tribuna para cumprimentar a todos os professores e pedir a Deus que os abençoe, que dê muita saúde, abençoe as aposentadas, os aposentados, os pensionistas, e dizer que saudade que eu tenho do tempo em que eu estudei. Estudei também, deputado Cortez, lá na escola pública, no Rio de Janeiro, e tenho muita saudade do tempo em que o professor era valorizado, mais valorizado e respeitado, acima de tudo. Nas cidades, os professores eram autoridades respeitadas pelos pais, pelos alunos. Infelizmente, hoje, não é o que nós vemos de uma forma geral. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço carinhoso e agradecer a Deus por vocês existirem. Se nós estamos aqui hoje, se temos uma profissão, se eu sou radialista, e todos que se formaram, meus filhos, agradecemos a vocês a dedicação, o empenho, o trabalho, tudo que vocês fizeram
para a sociedade. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês, professores do nosso Estado e de todo o Brasil. Obrigada, senhor presidente. Parabéns pelo vosso pronunciamento e, continuando o pequeno expediente, chamo o deputado Eduardo Suplicy para fazer uso da palavra. Neste momento, se dirige à tribuna o deputado Eduardo Suplicy, que, neste pequeno expediente, tem a palavra por 5 minutos. Os temas neste pequeno expediente. E daqui a pouco, às 3 da tarde, no grande expediente, os parlamentares têm temas livres para discursar na tribuna. Deputado Reis, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores estudantes que estejam, professores que estejam visitando, eu hoje quero fazer o registro da carta da Comissão Ars, em colaboração com a FGV Direito de São Paulo e a Fiesp, a carta aos candidatos à Prefeitura de São Paulo, que trata da população em situação de rua. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, Comissão Arnes, a Federação das Indústrias de São Paulo, a Escola de Direito da FGV, cientes da responsabilidade cidadã e às vésperas do segundo turno das eleições municipais, dirigem-se aos candidatos à Prefeitura de São Paulo, motivadas pela profunda preocupação com um dos mais agudos e persistentes problemas sociais em nossa cidade. Trata-se da população em situação de rua, contingente que cresceu 17 vezes na metrópole em uma década, cerca de 24% no primeiro semestre de 2024, sofrendo o impacto da pandemia da Covid-19, o aumento do desemprego, a baixa disponibilidade de moradia em condições de acessíveis para essa população e, como é do conhecimento geral, a falta de respostas efetivas por parte dos poderes públicos no enfrentamento do quadro tão complexo. Nossas entidades, fielmente comprometidas com a defesa da democracia, a garantia dos direitos humanos a todos, têm atuado para ampliar o debate sobre este tema junto à sociedade, aproximando governos, representantes do Poder Legislativo e do Judiciário, setores produtivos, movimentos sociais, organizações do terceiro setor, academia e meios de comunicação, sempre em busca de propostas que visem o apoio e a promoção desta população vulnerabilizada. Partimos de uma premissa inarredável. A vida na rua deve ser considerada uma situação extrema e transitória. A Constituição afirma o direito à moradia como um direito humano fundamental, artigo 6º e emenda constitucional número 26 de 2000. Portanto, para os que estão morando na rua, é indispensável que disponham, no mínimo insuprimível, para continuar a viver com dignidade. Isso significa ter acesso à água e a fontes de alimentação, assim como segurança, assistência à saúde, possibilidades de trabalho, convívio social, lazer e, acima de tudo, ter um teto sobre o qual se proteger das intempéries e da privação do sono para quem dorme nas calçadas. Acreditamos na necessidade de implementar ações urgentes e múltiplas com o envolvimento de todos, atuando em 3 níveis, conforme apontado em liminar no âmbito do APDF 976, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. São eles: evitar a entrada na situação de rua, garantir que a vida nas ruas preserve a dignidade das pessoas, proporcionar possibilidades efetivas para a saída da situação de rua. Senhores candidatos, pedimos o seu compromisso público com este segmento da população, começando por reconhecer um conjunto de iniciativas em curso no país, envolvendo os 3 poderes da República e as diferentes instâncias de governo. Nesse sentido, é inadiável a abertura do diálogo
de quem vier a ocupar a Prefeitura de São Paulo com o governo federal, para que a metrópole brasileira, com maior concentração de pessoas vivendo nas ruas, seja beneficiada por ações previstas no Programa Federal Ruas Visíveis, estruturado nos seguintes eixos: moradia, trabalho e renda, segurança alimentar, assistência social, saúde, cultura e educação, gestão e produção de dados, combate à violência institucional. No intuito de fazer avançar políticas que ajudem milhares de pessoas a superar a pobreza mais extrema, o preconceito social, a exclusão econômica, é que apresentamos um rol de 10 iniciativas que nos parece não ser só prioritário, como inescapável, independentemente dos perfis políticos dos senhores candidatos. Adesão ao Programa Interministerial Ruas Visíveis do Governo Federal. Adesão ao Programa de Moradia Primeiro e ampliação do Programa Aluguel Social na cidade. Aperfeiçoamento das políticas de moradia para que inclua a renda básica universal, a locação social e a meta despejo zero. Enfatizo, mais uma vez, aperfeiçoamento das políticas de moradia para que incluam a renda básica universal, a locação social e a meta despejo zero. Qualificação dos centros de acolhida, muitos com estruturas comprovadamente precárias e inadequadas. Desenvolvimento das estratégias de redução de danos para casos de alcoolismo e dependência química. Garantir o atendimento da rede básica de saúde, especialmente nos centros de atenção psicossocial, CAPS, fortalecimento dos consultórios de rua, ampliação do número de vagas para a população de rua no programa Operação Trabalho, POT, promovendo e ampliando instrumentos de capacitação, implementação do Decreto 59.252 de 2020, que dispõe sobre a reserva de cota mínima de vagas de trabalho na administração municipal para pessoas em situação de rua, adesão à Lei 14.821 de 2024, que inclui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua, PNTC, POP Rua, orientando a indústria e o comércio de oferta de vagas de trabalho, treinamento, capacitação profissional e para o empreendedorismo, criação de equipamentos públicos como núcleos de convivência, com oferta de atividades esportivas, culturais, recreativas e de formação. Atenção especial às necessidades de mulheres em situação de rua, alvos da violência sexual e de gênero, garantir o atendimento de saúde geral e reprodutiva, em se tratando de mulheres com crianças menores, garantir o apoio indispensável para a alimentação, moradia, trabalho e segurança, bem como vagas em creches e escolas da rede pública. Enfrentamento permanente do racismo, que torna ainda mais vulnerável o grande número de pessoas negras em situação de rua. As propostas acima são resultado de amplo processo de diálogo ao longo do qual nossas entidades ouviram pesquisadores, gestores públicos, agentes políticos e inúmeras entidades da sociedade civil, com especial agradecimento pelas colaborações vindas do Movimento Nacional da População de Rua, Movimento Nacional de Luta em Defesa da População da Situação de Rua e do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. Senhores candidatos, ainda mais agora que são dois, Guilherme Boulos, com Marta Suplicy, e o prefeito o prefeito Ricardo Nunes. Senhores candidatos, no momento em que define o futuro da cidade de São Paulo, lembramos que todas as propostas contidas neste documento refletem o que se entende por pessoa humana, o mais fundamental dos direitos humanos. Sem este alicerce, deixamos de existir como sociedade. Assinam em 10 de outubro Maria Vitória Benevides, presidente da Comissão Arnes, Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, Oscar Vilhena Vieira, diretor da FGV Direito de São Paulo. Meus cumprimentos à Comissão Arnes, e eu, além de registrar esse documento tão importante aqui da Assembleia Legislativa, de apoiá-lo, e gostaria de
estar dando os passos para verificar em que medida essas sugestões estão sendo consideradas. Muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado, senhora presidente. Dando continuidade à lista de oradores inscritos no pequeno expediente, com a palavra o nobre deputado Simão Pedro. Você continua acompanhando pela nossa Rede Alesp a transmissão ao vivo desta sessão plenária no pequeno expediente. A partir deste momento, tem a palavra o deputado Simão Pedro, do Partido dos Trabalhadores. Senhoras e senhores parlamentares, nobre deputada Edna Macedo, que preside essa sessão, público que nos acompanha aqui nas galerias, senhoras e senhores funcionários. Na mesma linha que o deputado Guilherme Cortez realizou o seu discurso, eu também quero começar fazendo uma saudação a todas as professoras, todos os professores, educadores que exercem essa nobre função, essa nobre missão, que é ser professor, que é ser educador, que é ensinar, transmitir conhecimento, mas eu saúdo também aqueles educadores que, na linha do nosso grande mestre Paulo Freire, patrono da educação brasileira, nos mostrou que o melhor ato, o melhor papel do educador é aquele que também se abre para aprender com os alunos, com o outro, né? E assim se constrói conhecimento e, através dessa construção, se muda o mundo. Então, um grande abraço à minha esposa Vilma, que é professora, meu filho Pedro, que é professor. Eu também escolhi, num determinado momento da minha vida, essa profissão, e então é muito importante que se valorize o dia do professor, o dia da professora. E lembrando também que não é só saudar, não é só dizer parabéns, é um dia de reflexão, um dia da gente pensar o que está acontecendo com a educação brasileira, principalmente com a educação pública. No caso nosso, aqui em São Paulo, nós somos o Parlamento Paulista, pensar que não devemos permitir ataques à educação pública, porque diretamente também se atinge principalmente os professores educadores, quando se, por exemplo, pretende o governador Tarcísio aprovar aqui uma PEC que retira 10 bilhões anuais do orçamento da educação. Vai sofrer educação básica, mas vai sofrer mais ainda os educadores e professores que já têm uma remuneração aviltada, vai precarizar as escolas e o ensino, de uma certa maneira, porque menos contratações, precarização dos serviços e assim por diante. Além disso, os professores estão sendo aviltados na sua função quando o governo aprova aqui o projeto de lei das escolas cívicos militares, colocando profissionais militares no lugar do professor, né, remunerando ainda muito mais do que o professor ganha. Isso é um absurdo. E a privatização das escolas que o governo está levando a cabo, né, realizando algumas audiências públicas, tirando a função do gestor da educação, diretor de escola, que também é professor educador, dessa função importante que é administrar a escola e fazer a relação com toda a comunidade escolar. Nós vamos lutar contra isso, porque lutar contra essas medidas do governo do Estado é defender a educação pública, é defender os professores e professoras, os educadores. Senhor presidente, eu também estou estarrecido com o que está acontecendo em São Paulo, principalmente aqui na capital, mas não só na capital, mas em outras 20 cidades atendidas pela concessionária de energia, a Enel, com tudo que se comprometeu, seja aqui na CPI, seja publicamente a direção dessa concessionária italiana, quando ocorreu aquele episódio triste em novembro do ano passado, a gente percebeu que agora uma chuva de 1 hora aqui na região causou
tantos danos e esse caos na cidade de São Paulo, nas regiões, nas cidades vizinhas. Hoje, quase 300 mil famílias ainda sem energia, 4 dias depois do acontecido, né? E um jogo de empurra. A Enel responsabiliza as mudanças climáticas, o prefeito que não fez a lição de casa, podando as árvores, exigindo, como prefeito, defensor da população da cidade, mudança de postura, não o fez, não cumpriu nem o básico, gastou bilhões de reais fazendo recapeamento de ruas e não fez enterramentos de fios, não fez a sua lição de casa, e agora tenta tirar a sua responsabilidade se omitindo, né? Também não fez o governador Tarcísio, responsável pela Artesp, que é a agência conveniada com a ANEEL para fiscalizar essa concessão. Então, um absurdo, o povo está sofrendo, o jogo de empurra, não podemos aceitar, temos que tirar essa empresa daqui e mudar a postura dos nossos governantes em relação a essas empresas privatizadas. Por último, senhor presidente, falando ainda de privatização, hoje recebo a notícia, todos nós recebemos a notícia que a CPTM pretende demitir 4.500 funcionários, já caminhando também para a privatização. Num dia depois, ia acontecer mais um acidente na linha 9, linha Esmeralda, da Via Mobilidade, administrada pela Via Mobilidade, onde se pegou fogo num vagão, colocando em risco a saúde, a vida dos usuários, né? Então, esse modelo de privatização, de concessão, tem dado errado, aumentando as tarifas, prejudicando os serviços e aumentando a ineficiência. Que privatização é essa que o governo do Estado pretende continuar aprofundando? É caos, prejuízo, aumento de tarifa e com aval do prefeito, que privatizou o serviço funerário e deu aval para a privatização da Sabesp, que a gente espera que tenha um outro caminho que não esse do caos das privatizações aqui em São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, perdão. Imagina. Com a palavra, o nobre deputado Major Meca. Esta sessão ordinária Vossa Excelência, o tempo está regimental, sendo presidida 5 pela minutos. deputada Edna Macedo. No momento agora, para o uso de sua palavra na tribuna, o deputado Major Meca tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhora presidente, senhoras, senhores deputados, a todos que acompanham o nosso trabalho, tanto aqui da galeria, como pelas redes sociais. Eu já externei a minha gratidão na reunião que terminou agora da Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação do projeto de lei complementar 135, que altera as regras da lei em relação à inatividade de policiais militares. Na última Previdência, na última reforma da Previdência, feita em Brasília, nossos policiais tiveram um prejuízo muito grande, um prejuízo considerável em relação à sua passagem para a inatividade, pois o tempo de 30 anos passou para 35 e diminuiu-se o tempo de averbação de serviço fora da polícia, de 10 para 5. Ou seja, tem policial que faltavam 2 anos para aposentar, passou a ter que trabalhar mais 7, 8 anos. E nós que conhecemos o quanto é custoso a saúde física e psicológica do policial, a nossa rotina de atividades, nós sabemos que 1 ano a mais, 2 anos a mais, significa muito para a saúde e para a longevidade dos nossos patrulheiros. Então, agradeci, durante a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, o presidente Gilmaci, que nos apoiou, entendeu o nosso projeto.
deputado Luiz Cláudio Marculino, que também é integrante da comissão. Conversei com ele em particular aqui nesse plenário, expliquei a ele, foi explicado à equipe dele e de todos os integrantes. E hoje o projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e Orçamento e nós continuamos nas articulações junto aos demais parlamentares, líderes de bancada, para que a gente continue com o andamento desse projeto e consigamos aprová-lo aqui nessa casa e fazer nossas articulações com o líder do governo, com o governador, para a sanção desse projeto. Senhora presidente, eu gostaria de registrar aqui também, na data de hoje, a gratidão do povo do Estado de São Paulo aos integrantes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a rota que hoje completou 54 anos defendendo o povo de São Paulo. Deputado Conte Lopes estava junto com a gente naquele pátio sagrado, junto com o governador Tarcísio, junto com o secretário Guilherme Derrite, coronel Cássio, comandante-geral, doutor Nico, secretário adjunto, doutor Arthur Dian, delegado-geral. E há 54 anos, esses heróis, esses grandes guerreiros da rota, combatem o crime organizado no estado de São Paulo. A época de sua criação, 15 de outubro de 1970, era para combater o terrorismo. Esquerda, que atentava contra o povo do estado de São Paulo, na prática de roubo a banco, sequestro, inúmeras outras ações agressivas. A rota, os homens da rota estavam lá para defender o povo do estado de São Paulo. E ainda o fazem com muita coragem e dedicação hoje no combate ao crime organizado. Parabéns a esses grandes heróis da rota, orgulho do povo paulista, orgulho de todos nós policiais, homens que prestam serviço de referência, não só ao estado de São Paulo, mas a todo o Brasil e as polícias de todo o mundo, que vêm até aquele pátio sagrado conhecer as táticas, as técnicas de patrulhamento tático. Parabéns e que Deus abençoe os Boinas Negras. Com a palavra, o nobre deputado Conte Lopes. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Nesse momento, se dirige à tribuna aqui do plenário o deputado Conte Lopes para sua fala no restante ainda desse pequeno expediente. Daqui a pouquinho entramos no grande expediente, onde os deputados têm um tempo maior de fala, um tempo de 10 minutos. Por enquanto, 5 minutos para a fala do deputado Conte Lopes. Senhora presidente, Edna Macedo, deputada Edna Macedo, que esteve conosco hoje no Batalhão da Rota, né? Que hoje completa 54 anos, como está o Major Meca, outras autoridades presentes, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Justiça Militar, várias autoridades, secretário de Segurança Pública, Derrite, o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi agraciado com a medalha do batalhão, e nos 54 anos da rota, eu cheguei lá há 50 anos atrás, né? Cheguei lá em 74. Então, nós acompanhamos meio século o trabalho dos policiais da rota. O treinamento, o preparo, cada vez mais aperfeiçoado, né? Quando nós chegamos lá, não havia colete à prova de bala, havia um revólver calibre 38 para cada um, né? O rádio de comunicação pouco pegava, eram poucas as viaturas, trocava a viatura de turno de serviço, e foi crescendo o trabalho. O trabalho foi crescendo de combate direto à criminalidade. E, realmente, hoje, até com esses 50 anos que fiz lá, a gente vê que nós fizemos histórias. Alguns amigos chegaram comigo lá, Coronel Bezerra, que falava para ele hoje, né?
ele tinha um Volkswagen para fazer levantamentos. E tinha que entrar nas favelas para achar os bandidos, né? Era com o Volkswagen que ele fazia isso. Jairo Paz de Lira também, que chegou comigo lá. Nepomuceno, Bira, Zanelato. Então, um grupo de Pereira, vários colegas nossos chegaram há 50 anos atrás. E hoje a gente vê aquela baita festa, né, do batalhão, e a gente fica feliz com isso. É a nossa história. Criamos também, fizemos história daquele batalhão, e aquilo que nós aprendemos, que nós ensinamos, prevalece até hoje. Então, senhora presidente, a senhora que estava lá hoje também viu a vibração dos policiais, a população que vai lá, né? A gente tem até que desfilar, porque inventaram o desfile dos veteranos, vai fazer o quê? Tem que desfilar, né? Quanto puder andar, desfila. Então, depois tem que tirar foto com a meninada lá no sol, que não é fácil, mas valeu a festa. Obrigado, senhora presidente, obrigado, senhores deputados. Pela ordem, senhora presidente, só para uma comunicação bem rápida. Pois não, presidente. Senhora presidente, houve uma falha minha, eu não citei. A nossa tropa da Rota, o 1º Batalhão de Choque, sente-se sempre muito prestigiados quando a senhora está presente naquele pátio, naquele quartel. Muito obrigado por ter a companhia da senhora nesse momento importante para todos nós policiais. Eu que agradeço. É um prazer muito grande participar dessa honraria. E parabéns, mais uma vez, endossando a palavra de todos vocês, pelos 54 anos da Rota. Tá? Encerrado a lista do pequeno expediente, dos oradores inscritos no pequeno expediente, vamos passar à lista de oradores inscritos no grande expediente. Com a palavra, o deputado Reis, em permuta com a deputada Ana Perugini. Se dirige à tribuna o deputado Reis, do PT, para a sua fala, pelo tempo regimental, agora no grande expediente de 10 minutos. Presidenta deputada Edna Macedo, eu começo a falar nesse primeiro momento do grande expediente. Eu quero repercutir 2 temas. Um, o dia de valorização do policial civil. E outro, os vetos. Os vetos que foram produzidos pelo imperador Tarcísio de Freitas, mais conhecido como vetador geral do Estado. Amanhã, dia 16 de outubro, hoje é dia dos professores e das professoras, e amanhã, dia 16 de outubro, é o dia de valorização do policial civil. Isso agora é lei no Estado de São Paulo, é a Lei 17.886, e que nós vamos, amanhã, aqui nesta casa, ter o ato solene para fazer a reflexão sobre o dia de valorização do policial civil. E essa data, deputada Edna Macedo, agora deputado Major Meca, que preside os trabalhos, essa data ela foi instituída justamente porque, nesse dia, os policiais civis, no dia 16 de outubro de 2008, os policiais civis foram até o Palácio do Governo com uma pauta para entregar ao governador José Serra. E o governador poderia ter nomeado lá um assessor para receber essa pauta, poderia ter nomeado o contínuo do Palácio do Governo, poderia ter nomeado até o faxineiro do Palácio do Governo, mas ele preferiu receber os policiais civis com bala de borracha, com spray de gás-pimenta, com bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio. E, por conta desse dia de luta, algumas conquistas foram conseguidas, né? E aí nós instituímos esse dia, primeiro na cidade de São Paulo e agora no estado de São Paulo. Mas o governo continua jogando bombas de gás lacrimogênio nos policiais civis, continua jogando bombas de efeito moral, spray pimenta nos policiais civis. E ele continua fazendo isso quando ele dá esse tratamento que ele está dando para os policiais civis. Salários indignos. Os investigadores, os escrivães hoje têm a exigência de curso superior,
mas ele paga salário de nível médio. Vale refeição continua R$ 12. Há 2 anos, praticamente, nós estamos aqui cobrando do governo o reajuste ao Vale Refeição, mais conhecido como Vale Coxinha. E ele, até hoje, não se dignou a reajustar o Vale Refeição dos policiais. Sem contar que a Polícia Civil, o teto para que ela tenha direito é R$ 5.400, enquanto que a Polícia Militar é R$ 7.800. A reestruturação da Polícia Civil, que está sendo tão debatida e tão aguardada, e até hoje nós temos a Lei Orgânica Nacional, mas o governador ainda não mandou o projeto de lei para regulamentar essas alterações que foram instituídas na federação. Então, ele continua maltratando os policiais. E ontem a denúncia que eu fiz aqui, falta de empresas para prover a limpeza nas delegacias, deputado Major Meca, quem está fazendo a faxina são os investigadores, escrivães de polícia que estão limpando as latrinas, que estão limpando as delegacias, porque não existe equipe de limpeza, não existe empresa contratada nas delegacias. Criou-se, de forma até inusitada, o título de faxipol, faxineiro de polícia. Esse é o tratamento que o governador, que o imperador de São Paulo, o imperador Tarcísio de Freitas, está dando aos policiais civis. Além do furto das férias, furto qualificado porque ele está abusando da confiança daqueles que votaram para ele. Ele agora suspendeu o direito de férias de 2021, de 2020, de 2022, 2023. Quem não tirou essas férias estão perdendo. Isso sim é um furto qualificado, uma apropriação indébita que está sendo promovida pelo governador de plantão. Então, amanhã, nós vamos fazer aqui no JK essa sessão solene para fazer a reflexão, para ouvir os policiais civis, e alguns serão agraciados, serão homenageados, mas para demonstrar que nós temos que cobrar do governador a valorização dos policiais civis do Estado de São Paulo, tão prometida por ele em sua campanha e que hoje está à deriva. Outra questão, deputado Major Meca, deputado Suplicy, deputada professora Bebel, e agora o deputado Vitão do Cachorrão, que está entrando aqui no plenário, é sobre os vetos. O governador Tarcísio de Freitas só pensa em vetar os projetos dos deputados e das deputadas. Ele não dialoga, não há diálogo. Ele poderia, pelo menos, chamar os deputados, conversar. É um governo autoritário, arrogante. E a única coisa que ele sabe fazer é vetar. Veto, veto, veto. Para se ter uma ideia, e eu fiz o levantamento dos vetos, nessa legislatura, são 145 projetos que foram vetados, que receberam o veto total do governador, e 53 vetos parciais. E teve um projeto interessante, eu apresentei um projeto, que é nada mais do que uma denominação, ele vetou. Lá na Praça da Liberdade, e a Praça da Liberdade, ela fala da história do povo negro e fala da história dos japoneses. Lá na Praça da Liberdade, os primeiros a ocuparem aquela região foram os negros e negras. Lá tinha o Pelourinho, o cemitério dos aflitos. Aflitos porque negros, negras, índios eram capturados, levados até a Praça da Forca, e antes de ser Praça da Liberdade, era a Praça da Forca, e as pessoas eram enforcadas ali. Então, por conta desses fatores históricos, do Pelourinho, do cemitério dos aflitos, da história do Cabo Chaguinhas, um cabo da Polícia de São Paulo, do Batalhão de Santos, né, que foi levado à forca, e a corda quebrou, e quando a corda quebrava, a pessoa era absolvida, e por isso as pessoas gritavam por liberdade, e por isso o nome Praça da Liberdade. Então, nós conseguimos, inclusive, uma lei de minha autoria na cidade de São Paulo, quando então ocupava o cargo de vereador, quando exercia a função de vereador em São Paulo,
nós colocamos lá Praça da Liberdade, África-Japão. O Japão veio em decorrência da visita da filha do imperador, a princesa Mako, filha do imperador Akihito, que visitou São Paulo por conta dos 115 anos da migração japonesa, e aí os vereadores correram lá e colocaram Japão na Praça da Liberdade. E aí nós falamos, bom, mas a história da Praça da Liberdade, antes do japonês, é a história do povo negro. Aí nós conseguimos colocar lá a África também. Então, a Praça da Liberdade ficou Praça da Liberdade, África, Japão. E o governador de São Paulo, na época, o governador Márcio França, por um decreto, colocou a estação do metrô Japão Liberdade. Então, para ficar em conformidade com a Praça da Liberdade, nós propusemos que a estação do metrô passasse a se chamar para a estação do metrô África, Japão, Liberdade, de acordo com o que está a Praça da Liberdade. Mas o governador, simplesmente, uma denominação, ele aplicou o seu veto. Então, nós criamos aqui, inclusive, o dia do veto, dia 28 de setembro é o dia do veto, justamente por conta da quantidade de vetos que o governador impõe aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Aqui, esse projeto, então, recebeu o veto total. Depois tem projeto do deputado Carlos Gianazzi, projeto de lei 378, que autoriza o Executivo a dispensar licença de filiação prévia do professor de Educação Física, da Educação Básica, a qualquer entidade profissional, como condição de exercício da profissão nas redes de ensino, veto total. O projeto do deputado Guilherme Cortes autoriza o Poder Executivo a incluir na grade curricular da Escola da Rede Pública do Estado de São Paulo a temática educação climática. Importantíssimo, não é, que nós estamos passando. Veto total. O projeto da professora Bebel, 575, o Pacto Não Se Calem, também veto total. Projeto do deputado Simão Pedro, institui o Programa de Incentivo ao Esporte Amador do Estado de São Paulo, veto total. Então, em outra hora, outro tempo, não dá para continuar, que o tempo acabou, eu quero continuar essa discussão de vetos, mas eu acho que o governador poderia, ali no seu gabinete, no seu palácio, chamar o seu secretário de articulação política e os projetos que são aprovados aqui, antes do veto, estabelecer um diálogo. O que é possível fazer para que os projetos sejam sancionados? Quais as alterações que podem ser feitas? Aí o deputado faz a alteração e aquele projeto pode ganhar vida. É muito complicado. Essa casa, ela perde a sua importância quando toda a sua produção é sucateada, é destruída pelo imperador Tarcísio de Freitas. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência à lista de oradores inscritos no grande expediente, chamo o deputado Conte Lopes. Deputado Major Meca, já fiz uso da palavra. Deputado Gil Diniz. Deputado Rafael Silva. Deputado Capitão Telhada. Deputado Barros Munhoz. Deputado Eduardo Suplicy. Em permuta com o deputado Enio Tato. Tem Vossa Excelência 10 minutos regimentais para o uso da tribuna. Você continua acompanhando ao vivo pela nossa rede Alesp a sessão plenária de hoje, terça-feira, 15 de outubro. Neste momento, se dirige à tribuna o deputado Eduardo Suplicy para sua fala pelo tempo regimental de 10 minutos. Caro presidente Major Meca, senhoras deputadas, senhores deputados, na semana passda, o Comitê Nobel da Paz designou o grupo japonês Newton Hitankyo, que luta contra armas nucleares e que recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2024. A escolha que surpreendeu analistas e casas de apostas foi motivada pela escalada de guerras no mundo, como as da Ucrânia, Oriente Médio e Sudão, acompanhadas de ameaças crescentes de uso de armas nucleares, também conhecida como Hibakusha,
A organização premiada é um movimento popular de sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Os Estados Unidos lançaram as bombas sobre as duas cidades japonesas, matando 120.000 a 200.000 pessoas e marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi a única vez que armas nucleares foram usadas durante guerras e conflitos no mundo. O Comitê do Nobel diz que a decisão foi um lembrete do mundo atual de que essas armas não devem ser usadas nunca mais. O uso de armas nucleares, que virou um tabu após Hiroshima e Nagasaki, voltou a ser considerado em dois dos três grandes conflitos atuais, as guerras da Ucrânia, no Oriente Médio e no Sudão. A retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear que mantinha com o Irã em 2018 também já havia alimentado o debate. No Oriente Médio, o envolvimento do Irã, que em setembro atacou Israel com mísseis em defesa do Hezbollah e do Hamas, financiados por Teherã, fez com que o regime do país considerasse abertamente a possibilidade de criar um programa nuclear militar. O Irã tem ogivas nucleares, mas após chegar a um acordo histórico com os Estados Unidos, se comprometeu a utilizar as usinas apenas para fins civis. Em 2018, no entanto, o então presidente norte-americano Donald Trump se retirou do acordo. Na semana passada, o parlamento iraniano anunciou que havia recebido um projeto de lei do governo para a expansão da indústria nuclear do Irã, que ainda irá à votação. Na guerra da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin já falou de ameaça nuclear contra o Ocidente diversas vezes, e sua aliada, a Coreia do Norte, tecnicamente ainda em guerra com a Coreia do Sul, também constantemente afirma ter ogivas nucleares. Especialistas apontam ainda que Israel tem seu programa nuclear militar, mas o país nunca se pronunciou sobre a suspeita. Os esforços de Nihon Hidankyu têm colaborado para manter o tabu das bombas nucleares. Atualmente, no entanto, esse tabu está ameaçado. Essa é a forma de lembrar ao mundo da necessidade de desarmamento nuclear, disse o Comitê do Nobel. A decisão deste ano foi motivada por todos os conflitos acontecendo no mundo, deste mundo. Isso é um lembrete para que a gente se lembre que essas armas nunca mais devem ser usadas, dizem os organizadores. O prêmio foi um reconhecimento a Nihon Hidankyu por seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, por meio de depoimentos de testemunhas, que armas nucleares nunca mais devem ser usadas. A Nihon Hidankyu foi comunicada sobre o prêmio através da imprensa. O diretor da organização, Toshihiko Mimaki, falou com a imprensa em Hiroshima, onde fica a sede do grupo. O prêmio será uma grande força para lembrar ao mundo que a abolição das armas nucleares pode ser alcançada, disse o diretor, que é sobrevivente do bombardeio em Hiroshima. A organização é totalmente formada por sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Quem vence o Nobel da Paz recebe um prêmio de 1,1 milhão de dólares, cerca de 6 milhões de reais, além de diploma e medalha de ouro. O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba diz ter achado extremamente significativa que o prêmio deste ano tenha sido concedido à organização de seu país, que há muito trabalha pela abolição das armas nucleares. No ano passado, a premiação foi concedida à ativista iraniana Narges Mohammadi, voz da revolução feminina histórica de seu país. Mohammadi foi a 19ª mulher a receber o Nobel da Paz, que já foi concedida a 92 homens. O Nobel da Paz não foi entregue 19 vezes. A última vez que aconteceu foi em 1972. Neste ano, 286 pessoas foram indicadas ao prêmio, incluindo o Papa Francisco, também o Comitê e
quem também foi indicado, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU e da Agência das Nações Unidas para Assistência aos Refugiados da Palestina, o Tribunal Internacional de Justiça, estavam também entre os favoritos. Mas gostaria de assinalar também que foi escolhido nessa última semana, no dia 14, o Prêmio Nobel de Economia de 2024. Um trio de economistas, Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson, dividirão o prêmio de $1 milhão. Um trio de economistas recebeu o Prêmio Nobel nesta segunda-feira, dia 14, por seus estudos sobre como as instituições são formadas e afetam a prosperidade. Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson dividirão o prêmio, que inclui uma quantia de 11 milhões de coroas suecas, $1 milhão. O Comitê Nobel elogiou o trio por explicar por que as sociedades com estado de direito precário e instituições que exploram a população não geram crescimento ou mudanças para melhor. Quando os europeus colonizaram grandes partes do globo, as instituições nessas sociedades mudaram, disse o comitê. Enquanto em muitos lugares isso visava explorar a população indígena, em outros lugares isso lançou as bases para uns sistemas políticos e econômicos inclusivos. Os laureados mostraram que uma explicação para as diferenças na prosperidade dos países são as instituições sociais que foram introduzidas durante a colonização. Os países que desenvolveram instituições inclusivas tornaram-se prósperos ao longo do tempo, enquanto aqueles que desenvolveram instituições extrativas experimentaram um crescimento econômico persistentemente baixo. Em seu livro de 2012, Por que as Nações Fracassam, Acemoglu, professor turco-americano do Instituto de Tecnologia do MIT, e Robinson, professor britânico da Universidade de Chicago, argumentam que algumas nações são mais ricas do que outras por causa das suas instituições políticas e econômicas. O livro abre com uma comparação de padrões de vida em duas cidades chamadas Nogales, uma no Arizona e outra no sul da fronteira da região Sonora do México. Enquanto alguns economistas argumentam que diferença em clima, agricultura e cultura tem grandes impactos na prosperidade de um lugar, Acemoglu e Robinson argumentam que aqueles que vivem em Nogales, Arizona, são mais saudáveis e ricos por causa da força relativa das suas instituições locais. O Prêmio da Economia é oficialmente reconhecido como o Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas, em memória de Alfred Nobel. Diferentemente dos prêmios de Física, Química, Medicina, Literatura e Paz, ele não foi instituído pelo industrial sueco, mas pelo Banco Central da Suécia, em 1968. No ano passado, o prêmio foi para Claudia Goldin, professora da Universidade de Harvard, que, por sua pesquisa sobre mulheres no mercado de trabalho, usando mais de 200 anos de dados dos Estados Unidos, Goldin mostrou como a natureza da disparidade salarial de gênero mudou ao longo do tempo. Historicamente, grande parte da disparidade poderia ser explicada por diferença em educação e ocupação, mas na história mais recente ela descobriu que a maior parte da disparidade tem sido entre homens e mulheres da mesma ocupação, e ela surge em grande parte quando uma mulher tem seu primeiro filho. Quero ressaltar que este trio de nobres de economia mostra como, naquelas nações onde prevalece a democracia, as instituições democráticas, nós temos muito mais condições para melhorar o estado de desenvolvimento econômico, de realização de justiça e bem-estar para toda a população. Muito obrigado, presidente Major Meca.
Dando sequência à lista de oradores do grande expediente, chamo o deputado Ricardo Madalena, deputada professora Bebel, em permuta com o deputado Paulo Fiorilo. Aproveitando a oportunidade para parabenizar a professora Bebel pelo Dia dos Professores, em nome de quem parabenizo todos os professores do Estado de São Paulo, do Brasil e de todo o canto do nosso planeta. Os professores são muito especiais a todos nós. Parabéns. Muito obrigada, presidente, deputado Major Meca, que ora dirige os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no grande expediente. Eu cumprimento os assessores à minha esquerda, à minha direita, toda a mesa diretora de trabalho, assim como todo o público que nos ouvem e assistem através da Rede Alesp. E fico muito feliz que, lembrado sempre que hoje é dia do professor. É dia do professor, mas, lamentavelmente, sem o reconhecimento social que esse profissional assim deveria ter. Eu não tenho ideia de quantas lutas nós já fizemos pela valorização, enfim, por condições de trabalho, pela qualidade da educação, E a gente, cada ano que passa, a gente vê que este profissional, que é o professor, ou a professora, eles cada vez mais parece que são vistos como inimigos dos governantes que estão de plantão. E eu digo isso porque eu não vi, até agora, eu não tive a sorte de ter, para além, antes para ser correta, eu posso dizer que o melhor governador que os professores tiveram foi Franco Montoro, na década de 80. Com o período de redemocratização, a gente avançou muito. E o Franco Montoro não só garantiu direitos, concursos, o Estatuto do Magistério, que é a gloriosa POESP, que até hoje está à frente, esse sindicato do qual eu também faço parte, já naquela época conquistou o Estatuto do Magistério no Estado de São Paulo, e que está todo fragmentado face aí aos perfis e à concepção dos governos que foram ocupando e foram vendo que o professor era aquele que, enfim, tinha que pagar, eu vou usar um termo que não é muito, mas é um jargão popular, que, enfim, pagam o pato por tudo que fazem, de errado. Bom, dá errado uma política de governo, corta na educação. Dá errado outra coisa, vai lá e corta na educação. Tira dos professores, fecha as salas de aulas. E isso nós acabamos assistindo uma política também deliberada de desvalorização desse profissional, que, por conseguinte, a gente tem uma queda na qualidade de ensino. Você fala, mas é muito irracional isso que a senhora está falando. Não, isso é o que se pensa, quando se esvazia o papel da educação e o que ela significa na vida dos estudantes, enfim, dos futuros cidadãos e cidadãs. Está deliberado o seguinte: não é prioridade, tem que ir para a iniciativa privada. Não por acaso, tramita no Conselho Estadual de Educação uma minuta, já indicação de privatização de 30 escolas e mais municipalização, quando a gente sabe que a municipalização não é a solução para a educação no Estado de São Paulo. Mais triste ainda eu recebi uma denúncia de uma professora agora, e ela disse o seguinte: professora,
muito obrigada. Olha, feliz Dia dos Professores. Foi linda, e de fato foi, né, a nossa cerimônia ontem, contando com as duas professoras, a professora doutora Marilena Chauí, né, que aqui esteve, que é da Faculdade de Filosofia da USP, e também a professora doutora, né, esqueço o nome dela, mas que também esteve, ela é de Salamanca, ela vem de muito longe, então, a Elvira de Souza, né? E nós fizemos todos um debate em torno dessa plataformização da educação, né? E como a filosofia entra com muita ênfase, deve entrar com ênfase nesse contexto, né? Porque a filosofia ela tem um papel, como dizia ontem, né, a nossa nobre deputada, a nossa nobre palestrante, ela dizia o seguinte: ela tem um papel de exercitar, né, de fazer com que os jovens reflitam sobre a realidade. Ter um celular é ter um celular. O uso do celular, né, da forma como está, é que, de certa forma, está fazendo com que a juventude ela perca totalmente, né, o gosto pela leitura, o gosto pela... Então, os países nórdicos, eles estão, na verdade, retroagindo nessa coisa de pôr muita tecnologia na escola e trabalhar mais com aquilo, com a leitura escrita, porque, ao escrever, você domina aquele texto e você acaba, de certa forma, introjetando ou até aprimorando, né, o que está sendo escrito. Então, foi uma palestra muito importante o dia de ontem. Nós vamos transformar, né, num grande movimento aqui na Assembleia Legislativa, exatamente para que a gente faça um debate qualificado sobre o que tem sido a plataformização da educação e essas big techs tendo a educação como mercado, né, e não como um direito dos cidadãos e das cidadãs. Mas eu quero entrar num assunto que é sobre o concurso público, né, e sobre os departamentos, o departamento, aliás, de perícias médicas, que está cometendo aí muitas injustiças, que é o seguinte: o professor passa no concurso, aí ele vai para fazer a perícia, né, para ver se está de acordo. O que acaba acontecendo? Primeiro, o que acaba acontecendo é que, óbvio, se você está sendo avaliado para ser efetivado ou não, a sua pulsação vai aumentar. Você fica mais nervoso, a gente fica nervosa. Então, aí já é reprovado, porque teve alteração na pulsação, na pressão, e o professor acaba, né, tendo que, enfim, correr o risco de perder o cargo. Perder não vai, porque nós vamos garantir que esse professor tome posse. O uso de óculos. Se o professor usar óculos, motivo de reprovação também. E o peso, né? O professor já está na sala de aula, ele já é professor. Se até agora nenhum desses, né, desses obstáculos aqui, dessas questões que eu aqui coloquei, não foi problema para ele lecionar, por que é que agora que vai efetivar passa a ser um problema, né, aí para estes profissionais? Então, o que eu tenho dito é que nós vamos, que é assim, você passa no concurso e, ao mesmo tempo, fica torcendo para poder tomar posse, quer dizer, quer levar uma reprovação de outra forma. Nós vamos agir, né, duramente. Nosso departamento jurídico, a APUESP, essa, assim, tem dado respostas para os professores. Quanto ao dia de hoje ter sido transformado, né, em o dia do professor, ou seja, o professor poder, pelo menos no dia de hoje, ficar em casa, eu quero dizer o seguinte, que se tiver reposição desse dia, nós também queremos rever
juridicamente e até mesmo negociadamente com a Secretaria de Educação. Por quê? O dia do professor é o dia do professor, né? É o dia que ele tem, se ele não tem o que comemorar, minimamente ele tem o direito de ficar com a sua família. Isso é algo que a gente sempre, né, colocava, nós sempre tivemos no passado o dia do professor. E foram nesses governos, Dória e Tarcísio, que retiraram esse dia de nós. Nós vamos recolocar e nós vamos dizer o seguinte, que não aceitaremos que dê com a mão e retire com a outra, ou seja, tenha que repor. Então, termino dizendo, professores, eu também sou professora, tenho orgulho de ser professora, e quero dizer que a educação, para mim, tinha que ser algo nato, óbvio para todos os governantes, e nós temos que transformar em causa, para que, minimamente, os professores consigam trabalhar e os estudantes consigam ter uma aula pública, uma aula, né, com qualidade. Muito obrigada, senhor presidente. Meus parabéns efusivos, professora Bebel. Pela ordem, senhor presidente. Pelo seu pronunciamento de agora, em homenagem ao Dia dos Professores, e também pela homenagem tão bela que proporcionou ontem a professora Regina e a professora Marilena Chauí, brilhante filósofa do Instituto de Filosofia da Universidade de São Paulo, que tantas contribuições já deu aqui ao sistema educacional, inclusive quando foi a secretária da Cultura da prefeita Luísa Erundina, e com tantas contribuições. Mas eu gostaria até de dizer, eu, por acaso, estava vendo a TV Alesp quando iniciou a cerimônia ontem, e quando você deu a palavra para Marilena Chauí, que fez uma reflexão de extraordinária importância para o momento político atual, quando ela foi instada a falar sobre a filosofia e o ensino da filosofia hoje, de como as pessoas devem estar refletindo melhor. E eu agradeço, até lhe pedi o e-mail da professora Marilena Chauí, porque eu quero obter a cópia do pronunciamento que ela leu ontem aqui, e vou fazer porque gostaria de encaminhar, inclusive, ao nosso candidato a prefeito, o Guilherme Boulos, porque acredito que contém uma reflexão muito adequada para os debates que ele ainda terá junto ao Ricardo Nunes, e, inclusive, com um espírito de, não tanto um estar acusando o outro, mas com o espírito do que pode, de fato, a filosofia tanto nos ajudar no momento de como melhorar a nossa cidade e o nosso Estado e o nosso Brasil. Meus parabéns. Muito obrigada, presidente. Ele acumula vários cargos, né? Ele é senador, presidente, também deputado estadual, Eduardo Suplicy, nosso querido, sempre querido, e vou aproveitar para pedir o levantamento, a suspensão da sessão até às 16h30. Muito obrigada, senhor presidente. Havendo anuência dos senhores líderes e presentes, fica, portanto, levantada a sessão até às 16h30. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez, professora Bebel, presidente da PUESP, que tanto aqui tem honrado a defesa dos direitos dos professores e das professoras. Muito obrigado.
Portanto, suspensos os trabalhos desta sessão ordinária até às 16h30, quando voltamos ou voltaremos com a ordem do dia. Até.